Maravilha. Eu vou começar já trazendo... Posso te chamar de Fed? O pessoal te chama de Fed. Fed. Fed funciona. Fed, obrigado Fed. pela presença novamente. Eu queria começar perguntando, né? Para quem não te conhece, se você puder contar um pouquinho de você, de onde você veio, e um pouquinho do seu início de carreira, a gente vai adorar. Perfeito. Obrigado a todos que estão acompanhando. São mais de 400 pessoas, então super legal ver isso. Eu sou italiano. Eu nasci numa cidade pequena da Itália e do norte. Okay? E duas coisas sempre para mim eram muito forte, muito importante. Eu sempre senti um grande desejo de conhecer o mundo e eu sempre tinha uma grande curiosidade para uma coisa que estava no cruzamento entre criatividade e tecnologia. Isso como começou um pouco a minha vida. E pelo trabalho que eu tenho hoje, o lugar onde o meu ofício isso foi, enfim, acertado em cheio, né? Eu estou à frente de uma empresa de tecnologia, de alta inovação, extremamente criativa, e eu tive o privilégio ao longo da minha carreira de viajar e de morar em diferentes continentes. Então, a minha experiência não foi só na Itália, mas em vários países da Europa, nos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, eu estou à frente da Adobe na América Latina, baseado aqui em São Paulo, no Brasil. Eu tenho a honra de dizer que eu sou, depois de 10 anos aqui no Brasil, eu sou tanto italiano quanto paulistano. Eu morei em Londres 8 anos, morei em Nova York, morei em vários lugares do mundo, mas a beleza, a riqueza do Brasil, o calor das pessoas, quanto eu me senti bem recebido aqui no Brasil, fazem assim que eu me sinta de verdade em casa. Eu não tenho um prazo de validade, não estou aqui para aproveitar de uma onda econômica e depois sair. Eu estou aqui para ficar. E tenho minha esposa brasileira, meus filhos nasceram aqui, então o meu apelo pelo país é muito grande. E eu cheguei aqui muito por uma questão de paixão e de amor e de curiosidade. Se você é italiano, o Brasil tem um apelo, uma mística muito forte, por ser um país que é sempre reconhecido como um país alegre, rico em natureza e muito acolhedor. Então, desde criança, eu tinha esse sentimento, essa vontade de chegar no Brasil. As escolhas da minha vida, como eu cheguei aqui, são bastante simples. Eu estudei ciências políticas porque eu tinha um grande interesse em comunicação, nas humanas, na verdade, né? Então, matérias como antropologia, matéria como sociologia e novos mídias. Estamos falando aí, eu não vou me datar muito, mas estamos falando da década de 90. Então, a internet comercial estava começando a nascer, eram os primeiros motores de buscas, o Google era ainda muito longe, né? Aí se falava de Metacrawler, se falava de Yahoo. Meu primeiro trabalho depois da universidade foi na Yahoo. Imagina, né? Foi de verdade uma grande sorte. Isso vai ser, por sinal, um pouco um tema que eu vou repetir. Sem sorte na vida é um pouco difícil. Talvez você consiga aprender a atrair a sorte para a sua vida, mas a sorte é fundamental. Quando você escuta ou vê a trajetória de muitas pessoas, é muito trabalho, obviamente, mas sorte em momentos especiais ajuda. Claro que você precisa estar pronto se a sorte chegar, mas sorte ajuda. Então, tive a sorte de começar na Yahoo. Hoje, talvez é uma marca não tão forte, né, no mundo da internet, mas na época era a melhor apresentação de tudo que o Vale do Silício tinha de novo. E foi uma experiência incrível, me trouxe a conhecer a Europa. Eu morei em Milão, depois em Londres, teve experiências na França, na Holanda, na Suécia, na Turquia, por aí vai. E o que era muito interessante da Yahoo daquela época? Estamos falando de 25 anos atrás, tá? Quando eu comecei. Que já tinha uma cultura extremamente aberta, uma cultura que hoje a gente considera uma cultura empresarial moderna. Eu tive a grande sorte de ter a experiência lá atrás. Então, o que significa uma cultura moderna? Uma cultura muito horizontal. Então não era, imagina, eu vinha de uma Itália de
nasci nos anos 70, então era uma Itália ainda com muita hierarquia, até hoje é. E essa empresa era totalmente horizontal, era muito mais baseada na colaboração no chefinho, no você precisa ficar aí, ficar amiguinho do chefinho. Aí era muito mais uma questão de vamos todos juntos. Era também uma cultura de pessoas muito animada, muito jovens, que estavam tentando fazer alguma coisa muito louca. Hoje falar de internet é fácil, né? E do sucesso da internet é fácil, mas na época todos os meus amigos me olhavam falando, não sei o que você está fazendo aí, né? Enquanto a gente está virando médico, engenheiro, advogado, você estuda antropologia, vai trabalhar na internet, que coisa perdida, né? E graças a Deus as coisas deram certo, né? No final, porque, enfim, eu segui muito o meu coração nessas decisões. Eu tinha essa vontade de fazer algumas coisas que eu gostava, e a Yahoo naquela época era isso. Eu passei 8 anos na Yahoo. Isso me trouxe para morando em Londres por muito tempo. De Londres, eu peguei um sabático, em um certo momento da minha carreira, para fazer um pouco um restart. Viajei para o Brasil, conheci finalmente o Brasil, me apaixonei pelo Brasil, por tudo que tem para oferecer. Voltei em Londres, participei de um outro startup que tinha um viés mais de vídeo, né? Porque agora estamos já falando de uma internet diferente. Era 2002, era uma outra onda de internet. A internet estava virando muito mais audiovisual. E daí a minha evolução de carreira aconteceu bastante nessa startup, porque teve um cargo internacional, global, na verdade. Então, tive a oportunidade de ser o cara comercial de conteúdo e de distribuição nos Estados Unidos, na Europa, depois aqui no Brasil. E foi uma experiência, de novo, seguindo muito o coração. Todo mundo me olhava falando de novo, né? Mas por que você está fazendo isso? Coisa estranha. Você estava na Yahoo, vai numa empresa pequena, mas foi um aprendizado muito grande. Então, com certeza, algo que me deu muito prazer, e por ser uma empresa menor, eu tive um cargo de liderança maior. Eu tenho uma grande crença em relação à liderança, que não importa quanto jovem você é, se você tem essa vocação para a liderança, você precisa achar uma forma de exercer ela. E algumas vezes significa começar do pequenos, começar de uma coisa que as pessoas não entendem, mas você ganha experiência, ganha horas de voo. Se você, como dizer, se você se sente piloto, você precisa estar no ar pilotando alguma coisa. Se você é um capitão de um barco, você precisa pegar um barquinho e ir para o mar e aprender, porque o mar te ensina muito, o mercado te ensina muito, e por aí vai. De novo, eu tive 8 anos de grande sucesso nessa empresa, e sucesso, digo, sucesso pessoal, não estou falando necessariamente de sucesso econômico, mas sucesso pessoal, tendo um impacto na vida das pessoas, trabalhando num mercado que eu gostava. E daí eu tive a chance, a oportunidade de chegar no Brasil. Foi mais ou menos um outro sabático que eu tomei, mas esse sabático dessa vez me grudei aqui, fiquei aqui. Não vou dizer que foi um ticket só de ida, de volta, porque é romantizar muito uma história que não é tão romântica assim, mas cheguei para ficar. E eu teve a oportunidade de trabalhar em empresas de tecnologias. Uma delas foi adquirida pela HP, então peguei um cargo de liderança na HP, e depois de 4 ou 5 anos na HP, lidando com uma área chamada Big Data para a América Latina, tive o convite para liderar a Adobe, e foi um amor de verdade, à primeira vista, porque é uma empresa global muito grande, então super bacana isso. É uma empresa extremamente criativa, e é uma empresa, se vocês lembram que eu estava falando sobre a Yahoo, é uma empresa muito moderna, no sentido de ser muito colaborativa. De novo, não tem o chefinho, não tem essas questões de deixa ficar bem com o chefe porque eu vou fazer isso, aquilo. Teve uma coisa muito mais é uma empresa muito bacana. Consegue ser uma empresa de 22 mil funcionários no mundo, que vale 220 bilhões de dólares hoje na bolsa, mas que consegue manter uma coisa muito humana. Parece quase uma startup às vezes como cultura. E isso chama muito a minha atenção, e é uma coisa que eu gosto muito. Perfeito.
Você já respondeu a minha outra pergunta sobre, né, a próxima pergunta que eu iria trazer é o que te deixa orgulhoso de trabalhar na Adobe, mas você já trouxe bastante coisa e você mencionou um pouquinho sobre a cultura, sobre manter os valores, sobre manter, mesmo sendo uma empresa global e gigantesca, né, uma operação onde as pessoas se conectam e você pode ser quem você é sem precisar, como você falou, estar bem com o seu chefe. Obviamente, é importante isso, mas você trouxe várias coisas. Eu tenho uma pergunta, e a Adobe é conhecida muito, né, por isso, né? Todo mundo, ou quase todo mundo, quer ou já pensou ou já sonhou em trabalhar na Adobe, e vocês são muito fortes na cultura. Eu queria entender, Fed, na prática, né, o que é uma boa cultura, né, e como é que se constrói isso, né, e como é que você mantém isso na América Latina? Porque a gente vê lá de fora, né, uma cultura muito forte, mas como é que se mantém essa cultura, como é que se constrói, né, uma cultura dessa localmente sem perder a essência também? Olha, primeiro vem do nosso DNA, porque os nossos fundadores saíram do Xerox PARC nos anos 80 para fundar a Adobe. Por sinal, o nome Adobe, você sabe, Flávio, de onde vem esse nome? Não sei, não sei. Era o nome de um rio que separava a casa desses dois fundadores. Então, se você vai na Califórnia, você passa para esse rio, que é o rio Adobe. Então, eles escolheram esse nome. A coisa super interessante é que ele se dava muito bem. Então, a gente vê muitas histórias desses, né, grandes fundadores de grandes empresas, ou é o gênio solitário, né, que vai e cria alguma coisa, ou quando uma dupla, tem sempre um cara mais forte e outro mais tímido, tem sempre um cara que fica mais na frente, no final fica mais famoso e outro não. Esses dois, primeiro, não estavam buscando muito palco, tinha um espírito muito de baixo perfil. E segundo, se dava muito bem. Então, se você vê fotos deles, até a linguagem corporal é de dois amigos. E 30 anos atrás, eles tinham um mantra para a empresa que dizia: as boas ideias podem nascer de qualquer parte da empresa. Hoje essa coisa, Flávio, talvez seja até, parece um pouco batida, um pouco uma frase de uma Stang, né? Mas naquela época era uma frase revolucionária. Essa frase se manteve ao longo do tempo. Então esse é um ponto. O segundo é que você precisa ter uma atenção muito forte aos teus funcionários, e essa atenção significa contratar pessoas que de verdade querem ser parte dessa cultura. Essa é a primeira coisa. Segundo, treinar muito os teus, principalmente os líderes, para fazer em si que essa coisa se propague. Então, tem uma necessidade de ser como líder dentro da Adobe, de ser esse centro de energia, de propagar valores que são de inclusão, de inovação, de ser excepcional e de querer que os outros também consigam ter sucesso. Então, isso é uma coisa. E tem outras formas, obviamente, né, na forma como você cria incentivos, na forma como você organiza o teu matricial, mas, fundamentalmente, essa é a parte difícil para te responder, existe alguma coisa, vamos dizer, um pouco mágica, que é essa questão: quando as pessoas querem de verdade colaborar e a cultura não faz as pessoas, né, um contra a outra, o resultado é muito grande. Eu costumo dizer que não faço paralelo com uma família, porque aí a gente entra em territórios mais complexos, né? Mas com certeza é uma comunidade onde cada um quer se ajudar. Então, isso para mim é muito forte, eu respeito muito isso, e eu faço o melhor todo dia para cuidar dessa cultura. A gente é um best place to work no mundo, aqui no Brasil temos essa honra de estar sempre entre as primeiras 10, algumas vezes as primeiras 5 melhores empresas para se trabalhar no país, justamente por esse cuidado ao funcionário. Como isso se materializa? Eu posso te dizer, se me permite, o que aconteceu no período do Covid, né? Essa pandemia chegou, a gente muito rapidamente fechou todos os escritórios no mundo, a gente muito rapidamente declarou que a coisa mais importante era a saúde dos funcionários, ponto. Então, isso não precisa ir no escritório, os escritórios estão fechados, acabou. Segunda coisa, e obviamente a pandemia não é que a gente tem um livro, né, de como cuidar de uma pandemia. Ninguém escreveu esse livro. Então tivemos que aprender um pouco.
Mas a primeira preocupação é como é que as pessoas estão trabalhando, qual é a condição que as pessoas estão trabalhando em casa, como é que ajeitaram, porque não todo mundo tem o luxo de ter um home office, não tudo. Então, primeiro, a internet funciona, não funciona, é boa, vamos dar um subsídio para a internet melhorar em casa. As pessoas ficam sentadas, infelizmente, a maior parte do dia, né? Eu sentei nessa mesma cadeira hoje, 8 da manhã, cada 45 minutos eu levanto, vou tomar um copo de água, mas você senta muito. Então, as pessoas têm uma cadeira ergonômica em casa? Tem, não tem? O que precisa? Uma tela maior? A gente teve um subsídio disso, né? Um subsídio justamente para você montar o teu escritório. A cadeira onde eu tô sentado aqui hoje, você não vê ela por causa do fundo, mas é uma cadeira que a Adobe me deu como... E não porque eu sou a pessoa na América Latina, todo mundo recebeu isso. Tá? Então, essa atenção ao funcionário se demonstrou muito, muito forte. A gente tem ritualmente, cada 3 sexta-feiras, tem um dia que quase uma férias da Adobe. É um dia onde a gente não precisa trabalhar, menos que não esteja trabalhando em alguma coisa crítica. Então, toda essa atenção, eu acho que, Flávio, o último ponto que quero fazer vem de uma empresa que está olhando muito ao longo prazo, que está dizendo, não estamos aqui para esse momento, estamos aqui para construir uma dinastia de produtos e influenciar mercados e consumidores para os próximos 10 anos. E se você tem essa cabeça, acho que fica um pouco mais fácil dizer, vou cuidar do que é meu, vou cuidar do meu jardim, e a primeira coisa que você cuida são os funcionários. E depois, obviamente, os clientes. Então, por exemplo, a gente estendeu para os estudantes que tinha já licença da Adobe na faculdade, na escola, estendeu esse uso para casa, para máquina de casa, justamente para não interromper, gratuitamente, justamente para não interromper esse fluxo de trabalho, não deixar a coisa ficar mais complicada. São vários pontos, Flávio, então não tem uma resposta mágica, mas eu acho que todos esses cuidados juntos criam uma cultura diferenciada. Legal. Obrigado por compartilhar. E quando a gente olha historicamente, né, os resultados da Adobe, ou as ações da Adobe, ou o valuation da Adobe, né, o valor de mercado, vocês têm crescido absurdamente. Ou seja, focar na cultura, olhar para os seus colaboradores internos, que são os seus primeiros clientes, e depois olhar para os seus clientes externos também, como você trouxe alguns exemplos, talvez é a receita de sucesso no longo prazo. O grande ponto é que talvez muitas empresas não compram essa ideia ou não veem o valor, né, no longo prazo, acham que os resultados devem ser imediatos. Então, obrigado por compartilhar. Nada, né, e aí, tentando agregar, acho que nada grande ou sólido é construído do dia para a noite, né? Construído com muito esforço, sempre olhando para uma visão de longo prazo e olhando para a sua cultura, para os seus colaboradores e, naturalmente, olhando para os seus clientes. Eu tenho uma pergunta, Pet. Você, assim, na sua posição como executivo, você tem que ter muitas competências técnicas, humanas, muita visão de negócio. Eu queria entender como é que, no dia a dia, você tem se qualificado e se capacitado para ser melhor e mais preparado para os desafios que você tem num cargo como que você tem atualmente. Obrigado, Flávio. Eu acho que, primeiro, a ideia um pouco do passado, que o chefe precisava entender tudo, saber tudo, ser o melhor em tudo, passou, tá? Então, eu nunca tenho a pretensão em nenhuma das áreas específicas, e nosso portfólio é extremamente abrangente, porque vai da parte criativa, a parte documental, né, da família Acrobat e PDF, até a parte de inteligência artificial. Tentar de ser o mestre, né, de tudo isso, primeiro, ter um pouco de arrogância intelectual, e segundo, é muito difícil, porque esse mundo cambia muito rapidamente. O que é muito importante? Obviamente, contratar o melhor talento do mercado e pessoas que venham para agregar e para saber mais de você. Isso porque é bom, porque te
tira um pouco esse peso que você deveria ter, né, de preciso ser o cara que tem todas as respostas. E também porque é muito emocionante aprender com os nossos funcionários. Bom, eu não sou millennial, mas eu me considero um millennial porque eu fico muito feliz perto de millennials e de outras gerações que estão chegando, justamente porque o nível de aprendizado é muito grande. Eu acho que como líder você precisa, saber escolher talento e dois, ter uma mentalidade de continuar a aprender. E continuar a aprender significa, muitas vezes, ter humildade. Eu acho que onde as empresas fracassam, onde os líderes fracassam, é quando não tem essa humildade. E ter essa humildade não é fácil, porque, na verdade, sair da tua, vou usar a palavra zona de conforto, mas sair do teu dia a dia para aprender alguma coisa de novo é difícil. Qualquer um de nós que aprende um novo esporte sabe que tem aquela fase onde você parece meio assim, que não... é difícil, né? E você está desconfortável. E a mesma coisa acontece com novos temas, porque o Bitcoin já passou, e tem inteligência artificial, e tem o TikTok, e tem tudo. Será que você consegue acompanhar? Se você tem a humildade de fazer isso, de pensar no teu aprendizado não como acontece na faculdade e acaba, mas acontece ao longo da tua vida, e você nunca para de aprender, e você pensa, puxa, eu quero chegar em 80 anos e aprender a tocar baixo, ou quero aprender a jogar, sei lá qual é esporte, ou ler de novo. Esses são objetivos de vida muito importantes para nós pessoalmente, mas para um líder hoje são fundamentais. Se você simplesmente... Eu poderia dizer, eu comecei na internet lá 25 anos atrás, eu sei tudo. Na verdade, aconteceu mais nos últimos 7 meses na internet do que aconteceu nos últimos 25 anos. Então, se eu não sei o que está acontecendo, os trends, porque uma geração que entre o alfa e coisa está começando, por exemplo, a abraçar o TikTok de uma forma tão expressiva, eu estou perdido. Eu estou começando a virar o que o meu amigo Abílio Diniz diria um dinossauro, né? E por aí vai. Legal, obrigado por compartilhar. Então, primeira coisa, contratar pessoas tão boas ou melhores que você, que vão agregar no dia a dia e ter uma mentalidade de constantemente estar se atualizando, lendo, estudando, olhando para as novas tecnologias, todas as tendências que estão aparecendo e não viver do passado, né? O que eu aprendi no passado. O que importa é o que você está fazendo hoje e o que você está desenvolvendo para se qualificar daqui para frente, certo? Sem dúvida, Flávio. É a sorte que eu sinto, é a inveja que eu sinto para todo mundo que está aqui nos escutando, que provavelmente é de uma geração sucessiva à minha, é que hoje o acesso ao conhecimento é muito mais democratizado de quando eu estava na universidade, de quando eu comecei a trabalhar. Hoje você tem virtualmente acesso a qualquer tipo de matéria, de curso, qualquer coisa que você queira aprender, você pode fazer de graça. Você não precisa necessariamente nem um professor para te ensinar. Eu visitei uma instituição no Vale do Silício, que é agora uma escola aqui no Brasil também, acho que abriu, que se chama Escola 24. E essa é uma escola onde não existem professores, se juntam, é uma escola de programação, se juntam os alunos, tendo um mínimo conhecimento de programação, mas muito básico, e aí o que eles recebem são desafios. Eles precisam aprender resolvendo os desafios de programação, e depois de 6 meses desse tipo de desafio, que você ou resolve sozinho, ou se ajuda com outros colegas, você tem um básico de programação que te permite, por exemplo, de entrar numa empresa. Tá? E daí você vai aprendendo, porque, de novo, dentro das empresas, e a Adobe tem essa característica, você precisa aprender, vai aprendendo. É natural, uma experiência de trabalho hoje é uma experiência de aprendizado muito forte. Não é como aconteceu há 50 anos atrás, que você aprendia uma coisa nos primeiros 2 meses e fazia isso repetitivamente por 30 anos. Hoje, um escritório de uma empresa são lugares de aprendizado muito, muito grandes. Ô, Fed, mas isso também traz um desafio, né? Quando o acesso à informação ele é democratizado pela tecnologia, a gente é bombardeado constantemente por conteúdos e por, enfim, inúmeras possibilidades de consumo de conteúdo. Como é que você faz a curadoria? O que você consome? Como é que você faz para falar assim, cara, consumo isso, tiro isso da frente? Como é que você faz esse processo? Porque é um desafio que
que eu e várias das pessoas que estão aqui enfrentam. Como é que eu defino o que de fato eu vou consumir e o que é relevante? Enfim, você me pediu para mim, então eu vou te dar minha resposta. Eu Claro. tenho eu sei que é uma resposta que talvez não se aplique a todo mundo, mas eu tendo a dividir primeiro com uma característica muito fácil: o que me dá ansiedade, o que me dá prazer, o que me deixa incomodado e que me deixa cansado, tira minha energia, e o que me energiza, tá? Em termos de conteúdo. E quando o conteúdo me energiza, quando o tema é alguma coisa que eu gosto de fazer, tenho mais chance, eu sei, mas isso é uma questão de personalidade. A minha carreira inteira, talvez a minha vida inteira, eu era um estudante muito de altos e baixos. As coisas que eu gostava eram o melhor da classe, as coisas que não me interessavam, a coisa era um dos últimos. Na média, eu sempre saía ok e conseguia passar o ano por causa disso. Mas eu continuo aplicando isso. Então, de novo, eu acho que não é necessário se forçar a dizer todos meus amigos estão indo para isso, então eu vou seguir eles. Se pergunte um pouco o que te deixa energizado, o que te deixa curioso, o que você faria o dia inteiro, tá? A resposta pode ser tão trivial quanto gaming. Tudo bem, tem uma indústria enorme de gaming. Faça isso. Não tente ir no mundo de Bitcoin ou um startup de fintech se você não tem nada a ver com esse mundo, se você não gosta de passar o dia inteiro otimizando, enfim, distribuição de cartão de crédito, operações financeiras. Se você não gosta disso, você não vai ser o melhor daquilo, porque eu acho que não gostando, todo mundo engole. Eu também fiz trabalho que eu não gostei, e até nas minhas tarefas de hoje continuam sendo coisas que, enfim, gostaria de delegar, mas são minhas, né? Mas tenta buscar esse equilíbrio onde no final do dia as coisas que você faz, o ambiente que você faz te energiza. Também porque tem uma característica importante. Se você trabalha com uma matéria, alguma coisa que você gosta, a chance de encontrar e viver com pessoas que têm características parecidas, que têm valores talvez parecidos, que se animam por isso também, é muito legal. De novo, eu não estou dizendo que ser uma fintech ou ser um gaming seja uma coisa melhor ou pior. Tem pessoas que têm uma cabeça diferente e cada um de nós se encaixa melhor num trabalho mais criativo, mais estatístico, mais estruturado, mais desestruturado, e por aí vai, né? Então, de novo, tem uma chance hoje, principalmente para quem trabalha em digital, de ter um pouco esse luxo de escolher, de olhar. Olha, eu gosto muito de varejo, e ter uma parte de varejo digital que está precisando de pessoas. Ou eu gosto muito de banco, porque meu pai trabalhava no banco. Tenho esse sonho. Nossa, olha o mercado de fintech que tem no Brasil. E por aí vai. Legal, super obrigado. Eu gostei muito da sua frase sobre tirar a sua energia, né, ou te energizar. Então, isso para mim foi super legal. Obrigado por compartilhar. Trazendo um pouco desse momento super desafiador que a gente viveu e continua vivendo de pandemia. Acho que tudo que a gente passou quebrou muitos paradigmas, né? Quando a gente fala de carreira, gestão, trabalho remoto. Qual que é a sua visão, né, do novo normal? O que muda daqui para frente? E o que você enxerga de futuro de carreira e profissão? Olha, eu acho que, primeiro, obviamente, quando a gente fala de pandemia, a gente precisa ter o respeito para o que aconteceu mundialmente. Tem muitas pessoas que sofreram muito por causa disso, e muitas das pessoas que estão escutando devem ter essa experiência talvez perto. Então, eu quero ser extremamente respeitoso, para não começar falando, a pandemia ajudou isso, acelerou aquilo. Eu acho que tem esse cuidado para ter, principalmente. Na realidade, se você olha o que a pandemia está fazendo de uma certa forma, são dois ou três fenômenos. O primeiro é acelerar uma série de movimentos que eram naturais, que estavam acontecendo, e são fenômenos sociais, tecnológicos, algumas vezes políticos, são coisas que talvez teriam acontecido num tempo maior, mas aconteceram num tempo comprimido. Vou te dar um exemplo clássico.
essa tal de transformação digital que a gente vem falando faz muito tempo, que é a digitalização das empresas e dos nossos processos e do consumo, é algo que a gente vem falando faz 5 anos, mas nesses últimos 4 meses o mundo evoluiu, né? A aceleração foi. Por quê? Porque a gente estava precisando disso, porque a gente não teve outras opções. Então, esse é um ponto. A outra coisa sempre muito importante ter presente em uma crise, seja ela econômica, seja ela de saúde, seja ela como outras climáticas, né, ou de energia, é que nós como seres humanos vamos sempre buscando a tal de eficiência. Então vou te dar um exemplo, Fábio. Quando você tem uma crise energética, como aconteceu nos anos 70 ao redor do mundo, o que as pessoas fizeram? Foram lá, trocaram as lâmpadas de casas e botaram lâmpadas mais eficientes, ok? Buscaram lâmpadas que consumiam menos energia, justamente porque a energia era mais cara, mais difícil de ter. O que acontece quando a crise energética passa? Você acha que alguém vai lá, troca a lâmpada mais eficiente, bota de volta a lâmpada velha? Não acontece. Nós, como seres humanos, uma vez que buscamos eficiência e achamos eficiência, a gente não volta para ineficiência, né? Então, todos os hábitos digitais que a gente adquiriu, não digo todo, mas muito dos hábitos digitais que a gente adquiriu, e que simplesmente a gente não tinha antes por uma questão de conforto, de preguiça ou de falta de confiança em alguma dessas modalidades, desses hábitos, viraram parte do nosso dia a dia. Aqueles que são mais eficientes vão ficar. Okay? Aqueles que não são tão eficientes, talvez a gente vai esquecer. Então, esse é um ponto. Tem um aspecto muito importante também que tem a ver com a socialidade. Nós, como seres humanos, somos animais sociais. Então, a gente nunca pode esquecer que essa vai ser uma atração e uma força que vai guiar os nossos comportamentos futuros. Você vê cada país que conseguiu reabrir um pouco, a primeira coisa que aconteceu foram as pessoas se juntando, né? Então, a ideia de dizer, depois da pandemia, as lojas vão acabar, os shoppings vão acabar, o cinema vai acabar, os restaurantes vão... Alguma desses, não, é difícil estabelecer agora qual é a hierarquia, tá? De o que vai ficar ou não, mas com certeza a gente não pode esquecer esse elemento social e necessidade humana de manter essa coisa muito viva na nossa vida. Legal. Super obrigado por compartilhar. Acho que essa questão das conexões humanas, apesar do desafio do isolamento social, a gente não vai perder, né? Porque, de fato, o que faz o ser humano ser cada vez mais criativo ou ser cada vez mais humano são essas conexões, né, que a gente tem. Então, obviamente, muita coisa vai mudar, mas essa essência do ser humano ela vai continuar, né? Eu tenho uma pergunta, né? Acho que a gente vê muita tecnologia surgindo, Adobe, uma referência em tecnologia, e a tecnologia ela tem impactado diretamente a forma como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente consome, como a gente se relaciona, e a tecnologia tem sido presente no nosso dia a dia mais do que nunca. Como é que a gente usa, na sua visão, um executivo de tecnologia, as tecnologias que estão à disposição ao nosso favor, para nos maximizar, potencializar e não fazer o contrário? Olha, eu com certeza eu sou um fã de tecnologia, eu uso a tecnologia na minha vida inteira. Eu acho que se talvez erro é justamente para abusar de tecnologia, porque a tecnologia está na minha vida pessoal, todas as coisas que eu faço, que seja esporte ou música, tem um aplicativo por trás. Eu não vejo um aspecto necessariamente negativo no uso de tecnologia, até que, obviamente, eu acho que é uma relação que você precisa estabelecer, né, com tecnologia. Eu acho que é muito bom que recentemente a gente começa a ver alguns timers que te bloqueiam alguns acessos e que você se impõe. Porque eu acho que isso um fenômeno, uma coisa muito importante para cada pessoa, principalmente em relação ao uso de telefone, né? Porque a realidade é a tecnologia que mais nos atinge, que mais pode ser invasiva do nosso tempo, da nossa
privacidade, do tempo que a gente passa socialmente, são tecnologias que têm a ver com aplicativos, eu diria. Porque, no final das contas, tudo bem, todo mundo gosta de assistir programa de streaming, mas não vai ser aquela coisa que às 8 da manhã você começa a assistir e perde o trabalho, não fala com os amigos, simplesmente porque tem uma série na TV, por uma semana você desaparece. Isso não acontece. O que pode aparecer é que você está constantemente desconectado. E para fazer isso, acho que não adianta tentar se policiar. Eu acho que você, na minha experiência, precisa criar barreiras muito claras. Ou seja, eu não vou usar o telefone até 8h30 da manhã e não vou usar o telefone depois das 9 da manhã, da noite. Ponto. Quando você cria, eu não vou usar o telefone talvez no sábado, tá? Quando você cria esse tipo de coisa, você não gasta energia em discutindo com você mesmo se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Então eu faço isso. Esse horário não é horário de telefone, meu telefone já sabe, então nem se acende naquele horário. Alguns aplicativos você pode monitorar quanto tempo usa eles, e alguns você pode falar, eu vou tirar ele da minha vida, assim, do meu mundo digital, porque não estão funcionando. Mas quando você olha o balanço, o equilíbrio entre esse aspecto mais viciante e tudo que a tecnologia oferece para a nossa comunicação, para nosso acesso ao conteúdo, para a nossa forma de navegar o mundo e de resolver tarefas que seriam extremamente chatas, eu acho que a tecnologia continua ganhando. E, obviamente, eu e você, Flávio, somos ainda uma geração, talvez mais eu que você, que está uma geração de meio, né? A gente não nasceu, você não nasceu com um iPhone na mão, certo? Não, meu filho sim. Meu filho já nasceu depois do lançamento dos smartphones. Então, a gente é um pouco aquela geração de meio dos migrantes digitais que vão precisar aprender, e eu acho que gerações mais jovens, mais novas, principalmente as alfas, vão ter uma relação, na minha opinião, mais saudável. Legal, obrigado por compartilhar. Você trouxe o tema filho, né? Você tem 2, é isso? 2, um de 11 e um de 4. E assim, eu tenho 2 filhos também. Eu tenho um de 3,5 e um de 1 ano e meio. E filho é transformador, né? Acho que para todo mundo, né? Eu não sei se você fala muito sobre isso, mas eu queria fazer uma pergunta para ti, né? Que aí talvez a gente tire a essência, né? Do FED como pai ou tudo aquilo que você acredita. O que você tem ensinado para os seus filhos sobre vida, sobre carreira? Quais são os conselhos que você tem dado, né, para eles e que você pode trazer para a gente também? Olha, com certeza eles são muito jovens para começar a falar de carreiras. Eu tenho 2 coisas que para mim são importantes, muito importantes, aliás. O primeiro é aprender com eles. Tá? Antes de ensinar alguma coisa, é aprender com eles. Eu aprendo com eles todo dia. O segundo ponto é manter eles o mais jovens possível, ou seja, é muito natural numa sociedade em aceleração que você queima as etapas. Eu tento criar um ambiente, de novo, não é ensinando, mas tento criar um ambiente que naturalmente deixe eles mais crianças, mais tranquilo, menos expostos, porque a exposição ao resto do mundo você vai ganhar de qualquer forma. Então, esse é um ponto. E o terceiro, acho que tem a ver com amor. Quanto mais amor você dá, quanto mais você consegue se conectar. Eu venho de uma geração onde os pais, né, principalmente o pai, era uma figura muito mais distante, muito mais difícil, muito mais inalcançável, e eu estou tentando quebrar um pouco esses dias. Então, não é tanto o trabalho que eu faço com ele, tentando transformar eles, porque eles têm um destino, é muito mais o trabalho em mim para criar um ambiente que eu acho saudável para eles e curtir, porque a realidade precisa, você é um pai jovem, precisa curtir o máximo, falando de energia, né? São cheios de energia, são cheios de curiosidades, são cheios de muitas coisas que a gente esquece ao longo do tempo e vai repescando, revivendo com eles. Então, acho que é isso. Legal, obrigado por compartilhar.
Ted, eu tenho uma pergunta, daqui a pouquinho a gente já vai passar para as perguntas. Quais foram, né, os principais desafios que você passou na sua carreira ou na sua vida e como é que você superou? E qual que é a sua mensagem para jovens e profissionais que passam por desafios que muitas vezes eles acham que não são capazes de superar? Olha, a minha experiência, eu trabalho no ambiente comercial, sempre foi no ambiente comercial, que é um ambiente desafiador por natureza. Eu aprendi algumas coisas aí. Aprendi que você nunca é tão bom ou tão ruim quanto você se acha naquele momento específico. E é uma frase um pouco estranha para assimilar, mas se você assimila essa frase, você ganha uma coisa muito grande, que é a capacidade de não parar. Tá? Que é a capacidade de continuar. Eu acho que eu não tenho necessariamente muito talentos comparado a outras pessoas no meu cargo, da minha geração, que estudaram comigo, mas se tem uma coisa que eu sou bem forte, que tem bem forte em mim, é a resiliência. Então, muito mais da autoconfiança, muito mais da coragem, muito mais de algumas coisas. Por sinal, minha esposa não concorda. Minha esposa acha que eu sou mais corajoso que resiliente. Mas a realidade é a resiliência de não parar, de continuar, de não deixar que o desafio te derrube, mas você vê que o desafio está aí para te ensinar alguma coisa, que o obstáculo é a via que você precisa passar. Cada vez que você encontra um obstáculo, você tenta, enfim, inventar uma razão para não superar esse obstáculo vai se repetir na tua vida, que seja vida pessoal, vida privada. Eu passei por um problema de saúde muito grave, que me tirou quase, se a Terra fosse plana, eu cheguei quase na borda, eu teria quase caído fora, a gente não estaria falando aqui, Flávio. E essa coisa me ensinou muito, me ensinou principalmente o valor da gratidão e o valor dessa resiliência que vem de muitas coisas, né? Vem de um pouco o espírito positivo, vem de coragem, vem da capacidade de dar um restart, né? Um dia você não vai acumulando, um dia acorda e fala, ok, hoje é um dia melhor, vamos embora e vamos crescendo. Mas com certeza os líderes melhores que eu conheço não são os líderes mais inteligentes, não são os líderes mais preparados, não são os líderes que estudaram nas melhores escolas, mas são os líderes que conseguem, independentemente dos obstáculos, continuar. E, aliás, são os líderes que, quando vem obstáculos, se energizam. Tem uma coisa um pouco estranha que o meu time vê quando alguém chega e fala, Fed, tem um problema. Aí que eu me acendo, aí que a coisa vai, porque eu sei que muitas pessoas na frente daquele mesmo problema estariam recuando, estariam parando, estariam fazendo outras coisas. Então, para mim, não é uma receita de sucesso, né? Porque cada um precisa escrever o próprio livro. Mas, com certeza, hoje em dia, ser resiliente é super importante. Se você quer uma outra característica, a empatia, não sei se é empatia ou compaixão, tá? Mas a capacidade de não só vibrar com os outros e da dor ou da felicidade dos outros, mas também ter a compaixão, que é se mover, é fazer alguma coisa para levantar as outras pessoas. Isso eu acho que também é uma característica muito importante. Eu li um livro que é fundamental, que é um livro do Viktor Frankl, se chama O Homem em Busca de Sentido. O Viktor Frankl era um psiquiatra que no tempo da Segunda Guerra Mundial, ficou num campo de concentração por muitos anos. E ele foi um dos poucos que voltou e conseguiu trazer para nós essa história dos campos, né? E ele literalmente diz, tinha 3 pessoas dentro dos campos, pessoas que não conseguiam aguentar, as pessoas que conseguiam se proteger e as pessoas que levantavam os outros. E essas pessoas que conseguiam levantar eles mesmos e os outros, claramente tinham um diferencial e uma capacidade, algumas vezes, de sobreviver mais. Então, enfim, uma resposta longa, e começamos de um lugar que era trabalho e acabamos na história da Europa em 1940, mas eu acho que é relevante isso. Não, uma resposta super válida. Obrigado pelos insights. Primeiro, obrigado por compartilhar algo tão pessoal, né, sobre o seu desafio. Que bom que você está bem, a gente está feliz por isso.
E é o que você falou, pode parecer clichê, mas é diante dos desafios, né, e diante das situações complexas que a gente mais evolui. É o que você falou, quando me trazem um problema, aí eu me acendo. Se a gente tem essa capacidade, ou se a gente busca ter essa capacidade de resolver problemas ou de se expor a situações que vão ser desafiadoras, a gente vai ter uma capacidade de crescimento e desenvolvimento muito maior. E obrigado também por trazer esse insight, né, de empatia e compaixão. E eu acho que, em geral, as pessoas que mais evoluem, ou as pessoas que deixam, né, um legado mais positivo, um impacto na vida das pessoas, são as pessoas que olham menos para si, né, para suas necessidades, e olham para as necessidades dos outros e pensam, né, o que eu agrego na vida dessas pessoas. E quando a gente consegue encontrar esse nível de empatia e compaixão, né, a gente consegue agregar valor e deixar talvez a nossa marca no mundo. Obrigado por compartilhar. Estamos chegando no final e temos algumas perguntas aqui. O que eu vou fazer, Fed, para a gente poder até depois, o pessoal deixar seus feedbacks? Eu vou tirar um screenshot aqui para a gente. Se você quiser, agora vamos fazer o seguinte, espera aí. A gente vai, no momento de sorrir, aí a gente faz um post lá depois. E aí a gente passa para as perguntas. Tem algumas perguntas, como é que você quer fazer? Você quer que eu te traga essas perguntas? Ou você Por favor. Não, você que Tá me bom. traga. Show. Então, o Nel, ele fez a seguinte pergunta. Quais são as profissões mais promissoras para os próximos 30 anos? Eu não sei se a gente consegue, ou se você consegue trazer uma previsão dos 30 anos, mas quais são as profissões mais promissoras para os próximos anos? Obrigado pela pergunta, Nel. Obrigado, Nel. Eu acho que uma resposta que a gente sente forte, né? Eu obviamente estou super interessado no tema por causa dos meus filhos. Eu acho que um cuidado particular deve vir com profissões que têm a ver com criatividade e criatividade não no sentido necessariamente só de saber fazer alguma coisa artística, mas de ser efetivamente criativo, porque é aonde até hoje e talvez daqui a 20 anos as máquinas vão continuar esbarrando, ou seja, as máquinas são muito boas em fazer tarefas repetitivas e automatizar isso e velocizar de uma forma que a gente não consegue como seres humanos. Mas todos os aspectos criativos, e isso tem a ver com design thinking, isso tem a ver com uma programação mais arrojada do simples, da programação básica. E todas as disciplinas que têm a ver com pensamento mais estratégico, pensamentos mais fora da caixa, eu acho que ainda são aquelas que prometem mais. Difícil te dizer, vai ser um advogado, vai ser um cantor, ou vai ser um médico. Tá? Difícil hoje mapear exatamente isso. Mas também tem uma questão. Quando alguém te fala de 30 anos, eu acho que alguém está um pouco te enganando, porque o futuro não é predestinado, não existe. A gente está construindo esse futuro. E eu pensar em 30 anos talvez crie um pouco de ansiedade. Eu acho que a pergunta é o que vai ser relevante? Qual é o mundo, primeiro, que me apaixona e onde eu quero entrar? E quais são as coisas que eu consigo aprender? Porque daí você vê que daqui a 5 anos o cenário vai ser diferente, depois, em cima disso, vai ser uma evolução. Então, me preocuparia menos, focaria menos em tentar prever o futuro, um pouco mais talvez a tentar criá-lo através de entrar numa indústria que você gosta, onde você vê potencial e sente aquela energia do teu estômago. Eu não sei se respondi no detalhe que eu não queria, mas a minha resposta seria essa. Show. Se eu puder agregar de alguma forma, Fed, o que a gente tem visto bastante no Vamos Subir e conversando com executivos, RHs, acho que as principais carreiras, elas sempre, ou pelo menos nos próximos anos, elas estarão ligadas à tecnologia, desenvolvimento de software, cientista de dados e várias outras coisas. E independente da carreira que você escolha seguir, né, você precisa saber trabalhar com tecnologia para potencializar suas capacidades, né, potencializar o fator humano que você tem. Então, que todas as tecnologias do futuro vão exigir uma proeficiência, né, em trabalhar com tecnologia. Tem uma pergunta aqui da Tamara, que é uma pergunta super interessante, que inclusive uma pessoa me mandou uma mensagem hoje
no LinkedIn falando sobre isso. Então, por isso que eu quero trazer. Então, a Tamara ela falou o seguinte: boa noite, gostaria de saber qual o segredo para conseguir passar uma entrevista na Adobe. O que o candidato precisa ter diferencial? Fed, o que você vê num candidato para falar, esse cara tem fit e pode trabalhar na Adobe? Então, primeiro, obrigado pela pergunta, Tamara. É um processo bastante longo. É um processo que algumas vezes envolve 5, 6, 7 entrevistas, né? Independentemente do cargo, a gente faz uma seleção muito forte. Acho que as características têm a ver, se separam em duas áreas, né? A primeira é a parte técnica, o conhecimento técnico. E se você é uma pessoa que trabalha em venda, o teu conhecimento técnico tem a ver com técnica de venda. Se você é um programador, tem a ver com programação. Isso é onde todo mundo começa e parte. A segunda característica que a gente olha é a capacidade de trabalhar dentro de uma cultura corporativa, desculpa, colaborativa. Tá? É isso, como é que a gente identifica isso? Identifica pela forma como as pessoas respondem algumas perguntas, pela forma como a gente vê no histórico dessas pessoas, como é. E a terceira coisa que, para mim, eu tenho o luxo de entrevistar só os candidatos finais, né, desses muitos processos. Também porque seria, senão, todo o meu tempo. Mas a terceira característica que eu olho muito é a resiliência. Esse demonstrar, isso não significa qual foi o teu último trabalho, mas na tua vida, o que você superou? Quais foram os obstáculos que naturalmente a vida te trouxe? E isso se aplica a pessoas muito jovens, não precisa ter 20 anos de mercado para ter superado alguma coisa grande. E se se as pessoas estão entrando no mercado de trabalho agora, a pergunta é o que a tua vida te trouxe? Onde é que você ou superou ou se decidiu se pôr uma meta, um obstáculo pessoal que demonstra que você efetivamente consegue trabalhar? Porque o Flávio falou muito bem, tecnologia é importante, um mundo bacana, mas é um mundo de turbulência, um mundo de mudança muito grande, é um mundo que traz desafios e um mundo competitivo. Então, precisa ter essas características e a gente olha bastante nisso. Muito obrigado. Se eu puder acrescentar meus 2 cents aqui, eu acho que a gente tem falado muito para os nossos jovens sobre a capacidade de contar a sua história, e é o que você trouxe, né? A sua narrativa, seus pontos de viradas, a sua história, né? Que te traz até aqui. E eu tenho percebido que as pessoas que têm mais sucesso nos processos seletivos e naturalmente depois em sua carreira são as pessoas que conseguem contar suas histórias de forma verdadeira, mas de forma que engaje também. Uma outra coisa que tem feito muita diferença para os jovens que passam pelo Vamos Subir é você focar em networking. Ou seja, se você quer trabalhar na Adobe, quem são possíveis pares, né, seus? Por que você não adiciona esses caras no LinkedIn? Por que você não começa a trocar informações com ele para conhecer sobre a empresa, para conhecer sobre a cultura, para conhecer sobre o dia a dia? Se você consegue contar bem a sua história e construir uma rede de relacionamento que vai te suportar num processo seletivo, isso passa por, vou te indicar, né? Vou falar para o hiring manager ou para o gerente contratante que eu conheci você e que você é uma boa pessoa. Tudo isso pesa, principalmente numa empresa como a Adobe, que é uma empresa que preza por cultura, né? Então, quando se traz, né, pessoas que são indicadas, e me corrija se eu estiver errado, Fed, isso tem um peso muito forte também, certo? Sem dúvida, e Flávio tem 2 pontos a mais para acrescentar. O primeiro, sem dúvida, tem a ver com se prepare, esteja pronto, que significa pesquise, tá? Pesquise sobre a empresa, pesquise sobre hoje é muito fácil ter isso, né? Independentemente do qual é o trabalho, do nível, pesquise sobre a empresa. Se você fala com uma pessoa, se você vai encontrar o Fed, vê quem é o Fed. Ele escreveu alguma coisa, tem algum depoimento, tem um vídeo, tem qual é a personalidade? É muito interessante quando as pessoas já chegam preparadas e não precisa ser né, exagerado nessa questão de deixa que eu te deixa entender que eu pesquisei sobre você, porque aí é meio uma coisa de stalker, mas entender o que essas pessoas, quem essas pessoas são e ter uma coisa genuína. Flávio, você falou uma palavra fundamental, verdadeira, transparente, isso é muito fundamental. Outra coisa importante que eu diria é, principalmente no começo da carreira, se você é convidado, tem a chance de entrar, entre.
tá? Entre e faça. A questão de, talvez esse nível, quando tem uma oportunidade, vai e abraça essa oportunidade o mais rápido possível. Talvez não é exatamente onde você queria começar, mas é uma forma de entrar, principalmente para uma multinacional. Agora, um último ponto tem a ver com aprender idiomas. Eu acho que o que me ajudou muito na minha carreira foi essa curiosidade de aprender idiomas novos. E isso, gente, é fundamental. Primeiro, porque abre a cabeça de vocês. Segundo, porque cada idioma novo que você aprende é uma possibilidade não só de carreira, mas humana. Se eu não tivesse aprendido, enfim, um pouco na lata, mas o português, eu não teria aberto algumas portas. Hoje a gente não estaria aqui, a minha vida seria totalmente diferente. E, na verdade, quando a gente olha no mercado, principalmente em relação ao inglês, no Brasil a gente sente necessidade de esse tipo de skills, né? de coisa. Parece como se você quer trabalhar numa multinacional e o teu inglês não é bom, tenta aperfeiçoá-lo, tenta olhar de graça os cursos que tem, assiste comédias com subletradas, faça um esforço para isso, porque de verdade é um diferencial de vida e de carreira enorme. Perfeito, obrigado por compartilhar. Só para respeitar o tempo, tanto o seu quanto das pessoas, tem uma última pergunta. Eu falei bastante no início ali, os minutos a mais, então a gente não quer perder a chance de aprender contigo. O Herbert, ele fez uma pergunta super interessante, que eu acho que é legal também trazer a sua visão. Sei que a Adobe é uma empresa com cultura, diversidade, etc. A pergunta é a seguinte: existe preconceito em relação à idade das pessoas na área de tecnologia ou não? Qual que é a realidade, Fed? Que a realidade é que não existe. Eu acho que a gente vê que ao longo de todo o espectro de idades, a gente vê essa coisa. Então, eu não vejo nem olha, temos um convidado aqui especial, nem nas... eu sou o Antônio. Fala tchau, Antônio. Oi, Antônio. Então, a resposta, Herbert, não. Aliás, eu acredito muito em diversidade entendida como uma diversidade ampla, diversidade não só de gênero, mas também de outros tipos de diversidade, uma diversidade cognitiva. Eu acho que as experiências precisam se complementar, então gerações com mais experiência podem ensinar muito por causa das horas de voo, e gerações mais jovens podem trazer aquela energia, aquele insight moderno que a gente precisa. Então, a resposta, Herbert, é não. Legal, obrigado por compartilhar. Tudo bem, grandão? Ele está fugindo agora. Mas tinha que invadir a live. Flávio, eu tenho a minha próxima reunião é em 10 minutos, então eu tenho espaço para uma pergunta a mais, se você quer. Show, vamos fazer então. Aqui é o seguinte, essa é legal da Priscila, obrigado, Priscila, por trazer. Como é ter uma mulher na área de tecnologia? Como a Adobe se posiciona em relação a cargos de liderança para a mulher? Eu imagino que a resposta ela vai ser parecida com as outras, mas é importante talvez trazer isso, porque ainda no Brasil, quando a gente olha para empresas que não têm essa mesma visão, existe um preconceito, a gente sabe. Como é que vocês enxergam isso e qual que é a sua visão, Fed, sobre esse tema? Olha, eu estou feliz que a Priscila perguntou isso, porque é uma realidade. Eu entrei na Adobe 6 anos atrás e talvez uma das coisas que estavam faltando um pouco lá era a diversidade. Uma das coisas que estou mais orgulhoso é que hoje a liderança feminina no time que reporta, para mim, é muito grande. E não só é muito grande, mas é muito presente, é muito visível. Não é uma questão cosmética de pôr algumas pessoas aí. São líderes maravilhosas com quem eu aprendo todo dia, com quem eu tenho uma troca muito rica. A gente concorda, discorda e coisa, mas estamos construindo a empresa junto. Não há inovação sem diversidade, no sentido mais amplo de diversidade, e não é só um papo. Se você tem todo mundo pensando da mesma forma, com a mesma experiência de vida, com a mesma coisa, você não vai inovar. Você não vai construir Adobe com isso, você não vai construir o próximo startup de sucesso, você não vai transformar uma grande empresa brasileira
histórica numa empresa do futuro se você não aprende essa coisa básica que é as ideias que vêm, como voltando ao ponto inicial, né? As boas ideias vêm de todos os lugares dentro da empresa e vêm de experiência, de background e de pessoas que são diferentes uma da outra. Não eu acho que, para mim, é uma das coisas que estou mais orgulhoso, porque eu sabia intimamente que era isso, eu consegui provar na prática do meu dia a dia. Então, fora que, obviamente, a Adobe fomenta muito isso, não é o FED só que, mas a Adobe acredita muito nesse conceito e a gente premia os líderes que têm essa visão. Perfeito. Obrigado por compartilhar, Fed. Estamos chegando no fim, até para o pessoal também que tem o horário ali apertado. Queria agradecer muito, não só em nome do Vamos Subir, mas de todos os participantes. Queria aproveitar e agradecer a parceria da Laureate, que super nos apoiam. Também queria reconhecer e agradecer a todo o time do Vamos Subir. Nós temos vários voluntários que, na prática, são as pessoas que fazem acontecer. Queria agradecer, enfim, todas as variáveis que te manteve no Brasil, uma delas sua esposa. Por isso a gente tem você aqui aprendendo tanto e você agregando tanto valor para a gente. Então, assim, super obrigado. A gente não quer te segurar mais. Eu vou só deixar o último anúncio. Pessoal, atentos ao e-mail que vocês vão receber lá agora, tá bom? Lá vocês vão ter as informações dos formulários para a emissão do certificado. Acabei de compartilhar aqui no nosso chat, tá bom? O link do nosso post. O que é legal, tá? Não deu para responder todas as perguntas, mas se você quiser, deixe seu feedback, deixe sua pergunta. Quem sabe, né, o Fed vai lá e responde. Eu sei que a agenda é apertada, mas deixa seu feedback. Acho que a coisa mais importante é a gente ouvir se fez sentido, se foi legal, o que você gostou. Compartilha seus insights e outras pessoas podem ser inspiradas com aquilo que você compartilhou, tá bom? Já temos um próximo evento na semana que vem, que vai ser com o founder e CEO da Acesso Digital, uma empresa brasileira que, inclusive, nas semanas passadas, recebeu um aporte de 500 milhões de reais do SoftBank, se eu não estou enganado. Então, vai ser um bate-papo super legal também para aqueles que querem empreender, para aqueles que têm, né, suas dúvidas sobre o que é, de fato, né, empreendedorismo na prática, e vai ser uma super oportunidade. Então, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Fed, novamente, super obrigado. A gente aprendeu muito contigo. E agora, sim, últimos segundos para ti se despedir, deixar talvez sua última mensagem, qualquer insight que você queira deixar para todo mundo aqui. Olha, eu acho que busquem experiências na vida, busquem criar experiências no trabalho, na vida pessoal, é a parte mais gostosa do que a gente faz. Então, para mim, a palavra experiência é uma palavra que tem muita importância na minha vida, junto com a palavra gratidão, e eu sou extremamente grato pelo tempo de todas as pessoas na live, e para você, Flávio, foi um moderador de altíssimo nível. Então, que prazer. Isso energizou o meu dia e energizou a minha noite. Muito obrigado. Pessoal, abri o chat, se vocês quiserem deixar aí seu último feedback também, seus agradecimentos. Fed, a gente aprendeu muito contigo e nós que somos gratos pela oportunidade de aprender tanto com você. Olha lá o pessoal, valeu, super. Aí, esse é o feedback que vale, Fed. Depois eu te mando. Super obrigado. Por favor, me manda. Mando sim. Pessoal, boa noite. Deixem seus feedbacks lá no LinkedIn para o Fed ver depois. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau.